Olá! Esta quinzena vamos continuar a fazer trabalhos interdisciplinares, isto é, são trabalhos que têm a ver com várias disciplinas. E o tema vai ser o mesmo, isto é, vai ser a partir daquele livro que vocês estão a ler e a trabalhar em língua portuguesa, que é Leandro, Rei da Ilíria. Ora, toda a gente já conhece essa história, vocês já leram o livro todo com certeza e têm estado a trabalhar sobre isso. E, portanto, já sabem que o Leandro, que é um rei muito importante, tem 3 filhas. E ele, para dividir o seu reino, ou para o entregar às suas filhas, vai querer saber quanto é que cada uma delas o ama. Coisa que nós, que não somos reis, mas não somos parvos também, sabemos que é muito difícil explicar a uma pessoa quanto é que se ama essa pessoa. A Amarilis, então, vai dizer que ama tanto o seu pai como ama o sol, como ama a luz dos seus olhos, como ama a luz que ilumina a sua vida, o que é uma coisa muito bonita. Depois vem a Hortência, e a Hortência diz que ama tanto o seu pai como ama o mar e como ama o ar que respira, o que também é muito bonito. E depois vem a Violeta, que tem menos jeito para as palavras. E então, mas puxa dos seus sentimentos e vê quanto é que ama o pai. E quanto é que ela ama o pai? Ela diz que ama o pai como ama o sal. Isso é muito importante. Porquê? Porque nós, seres humanos e todos os animais em geral, precisamos de sal para viver. E isso condimenta a nossa vida também. Com certeza vocês também sabem que o sal era antigamente utilizado para conservar alimentos, porque não havia frigoríficos. E então as pessoas, por exemplo, quando matavam um porco ou matavam uma vaca para comer, não iam comer toda no mesmo dia, não é? E portanto precisavam de guardar. E como é que guardavam? Salgando. Ora, isso era super importante na subsistência das pessoas. E uma coisa tão simples como o sal era, afinal, essencial na sua sobrevivência. Um bocadinho como o amor. O amor é uma coisa simples. Basicamente, toda a gente sabe o que é o amor. Mas é uma coisa simples e que, no entanto, é essencial nas nossas vidas. Ora, é um bocado nesse sentido que a Violeta respondeu ao pai que amava-o como se ama o sal. Ora então, o tema que nós estamos a trabalhar é o sal, que é uma coisa que parece insignificante e, contudo, é muitíssimo importante nas nossas vidas, tal como o amor. Vamos então, nós, construir a educação visual, cofres. Cofres para quê? Ora, são cofres para guardar as várias riquezas que as princesas falaram. Então, vamos fazer um cofre para o sol, para os raios solares, para a luz. Esse será o cofre da princesa Amarilis. O cofre da princesa Hortência é um cofre diferente. É um cofre para guardar o mar, as ondas, o cheiro a maresia, a água e também o céu. O céu de onde cai mais água, a chuva e o ar que se respira. Portanto, há de ser um cofre diferente. Outro cofre que nós podemos fazer é um cofre para o sal, que é o cofre da princesa Violeta. E deixo isso à vossa imaginação, como será então o cofre da princesa Violeta. Outro cofre ainda que nós poderemos fazer é um cofre para os sonhos, porque reparem, o rei teve muitos sonhos e foi os sonhos que o levaram até à situação em que ele colocou as filhas, de terem que dizer quanto é que o amavam, de maneira a ele poder partilhar o reino com elas. Portanto, há de haver um cofre para sonhos. E tenho a certeza que vocês, que também têm sonhos, se calhar conseguem projetar um cofre muito interessante para guardar os vossos próprios sonhos, e não só os sonhos do rei. Mas o que é um cofre? Um cofre é uma caixa, uma embalagem que há de ter que ter uma forma e que vocês vão projetar essa forma. Ora, formas, há muitas. Vamos começar pelas mais básicas. Eu tenho aqui algumas formas que vos vou mostrar. Por exemplo, esta forma desta caixa é um paralelepípedo, como vocês estão a ver, ok? Ora, como veem, tem uma tampa, certo? Caixa. Esta tampa, vocês já estão a ver como é que encaixa. É também ela um paralelepípedo, que é preciso fazer à parte, está bem? Um pouco maior, porque senão depois não encaixa. Está bem? Ora, pode ser assim, reparem, alto, estreito de um lado, é um paralelepípedo, e também pode ser assim. Vou mostrar outra caixa. Ora, esta caixa, que esta é uma caixa de bolachas, não posso abanar muito, são caem as bolachas. É quadrada, como vê. Tem aqui uma linda estrela, uma caixa do Natal.
Portanto, esta caixa é quadrada e tem também uma tampa. Ora, a tampa também tem que ser maior do que a caixa em si, não é? Cá dentro, tadã, tem as bolachas. Ora, mas nós não temos só caixas paralelepipédicas. Nós podemos ter também caixas cilíndricas. Isto é, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que vocês vão ter que escolher que forma é que vocês vão dar ao vosso cofre. Pode ser uma forma que vocês gostem mais, ou que achem mais fácil de trabalhar. Esta é uma caixa cilíndrica, como vê, é um cilindro, também tem uma tampa. Depois temos outra caixa aqui, que eu vos vou mostrar, que é uma caixa prismática. Ora bem, qual é que é esta forma? Esta forma, quantos lados é que tem? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono, está bem? Portanto, há de ser um prisma octogonal, como vocês estão a ver. Ok? Também abre assim. Portanto, são 2 prismas octogonais. Depois encaixam um no outro e fica a caixa fechada. Portanto, vocês vão fazer a vossa proposta de cofres para a água, o ar, cofres para o sol, raios solares, cofres para guardar sal, que é uma grande riqueza, cofres para os sonhos, que são muito importantes, e esse vosso cofre vai ter que ter uma forma, e vocês é que vão escolher, está bem? E, portanto, há um enunciado do trabalho, e esse enunciado eu vou passar a explicá-lo. Perceberam? Gostaram? Ok. Este trabalho é fácil também. Então, espero que gostem muito deste trabalho e que o façam muito bem. Este é o enunciado do trabalho que nós vamos analisar agora. Como já sabem, ele é feito a partir da obra Leandro Rei da Ilíria. E o projeto é um projeto de cofre. Nos cofres guardam-se as coisas mais preciosas que nós temos, não é? Ora então, vai ser um cofre, por exemplo, para os raios solares da Princesa Amarilis. Ou um cofre para os mares, da Princesa Hortência. Uma caixa para guardar ar, também da Princesa Hortência. Ou um saleiro, para guardar o sal da Princesa Violeta. Uma caixa de sonhos, para o rei guardar os seus sonhos. Ele tinha muitos sonhos, possivelmente gostava de os guardar em algum sítio. Vamos fazer uma caixa. Muito bem. Então, para realizares este cofre ao teu gosto, tu é que vais escolher a forma e como é que ele vai ser. Vais começar por recordar algumas coisas que já sabes sobre volumes, porque tu já sabes muita coisa. Ora, muito bem. Então, basicamente, este trabalho vai ser dividido em 2 partes. É, organiza as folhas e vais passar tudo direitinho, à mão, o texto, as imagens, as perguntas, as respostas daquilo que está aqui pedido neste enunciado. Então isto começa assim. 1. Compreender a noção de superfície e de sólido. Ora, como tu sabes muito bem, existem muitos tipos de superfícies, por exemplo, piramidal ou paralelepipédica, ok? E depois existem os sólidos correspondentes, o paralelepípedo, o prisma, ok? Portanto, vais começar por identificar, como aqui estás a ver, a superfície. Isto é uma superfície piramidal a que corresponde o sólido pirâmide. Ok? Isto é o exemplo, que é o Z. E agora, qual é que vai ser a tua tarefa? De A até Z, vais desenhar todos estes sólidos e depois vais identificar as superfícies e correspondentes sólidos. Portanto, o A, que é muito fácil, aliás, são todos, como tu estás aqui a ver muito bem, é uma superfície paralelepipédica e o sólido é um paralelepípedo, ok? O B é uma superfície cilíndrica, muito bem pensado, eu sei que tu estás a pensar. E, portanto, o sólido vai chamar-se cilindro e por aí fora, está bem? Segue o exercício número 2, distinguir elementos da construção de poliedros. Ora, um polígono é uma figura geométrica Ora, no ponto 2, vão-se distinguir elementos da construção de poliedros. Então vamos lá ver. Temos então que polígono é uma figura geométrica plana, fechada,
formada por segmentos de reta, chamados lados. Portanto, há formas que serão polígonos e outros que não são polígonos. Certo? Então vamos lá ver. Temos o exemplo. Z. Acham que é um polígono ou é um não polígono? Reparem, é uma forma fechada, constituída por segmentos de retas. Então, é um polígono. Exemplo Z, polígono. Qual é a tua tarefa? De A até Z, vais desenhar todos estes polígonos e não polígonos e depois vais identificar quais é que são, quem é quem. Está bem? Ora, então temos logo, vamos ver o A. Temos dois segmentos de reta, um de um lado, outro do outro, e depois duas curvas. Consequentemente, não é todo constituído por segmentos de reta. Pois não? Então, se não é constituído por segmentos de retas, não é um polígono. Certo? Seguindo. A seguir vais ver quais são os polígonos regulares e os polígonos irregulares. Ora, regulares terão os lados todos iguais, como vês. Portanto, o A vê-se logo que é regular. Então, e o B? O que é que acham? Tem os lados todos iguais? Portanto, a tarefa vai ser, de A até B, desenhar os polígonos e identificar quais é que são os regulares, o regular e o irregular. E depois passamos para os poliedros. Ora, poliedro é uma forma em 3 dimensões, é um sólido, com faces poligonais planas, ok? Portanto, as bordas têm que ser retas, ok? Porque são segmentos de reta, as bordas, está bem? E depois, estas retas cruzam-se em cantos ou vértices acentuados, portanto, tem que ter bordas retas e vértices. Então, e qual é que vai ser a tua tarefa? É identificar o que é que aqui, entre o A e o B, é um poliedro e um não poliedro. Tarefa de A a B, desenha os poliedros e não poliedros e identifica quais são os poliedros e quais é que são os que não são poliedros. Ora, o A é constituído por faces que são planas e que têm arestas. Ora, as arestas são segmentos de reta, não são? São. E depois estas retas encontram-se em vértices. Sim, exatamente. Portanto, o A há de ser um poliedro. Então e o B? Pensa lá. Será? Não será? Seguindo. Poliedros regulares e poliedros irregulares. Ora, os regulares terão as faces todas iguais. São polígonos regulares. Está bem? Ora, irregulares serão faces serão poliedros que têm faces diferentes umas das outras. Então vamos ver o exemplo Z. O exemplo Z é uma pirâmide, a base é retangular e depois tem faces triangulares. Ora, então há aqui uma diferença, não há? Então no exemplo Z é um poliedro irregular. Qual vai ser a tua tarefa? Vai ser desenhar de A a Z os poliedros e identificar quais são os regulares e quais são os irregulares. No 4, é compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. Ora, como toda a gente sabe, há sólidos que são planificáveis e há outros que não são planificáveis. Por exemplo, nós conseguimos abrir uma pirâmide e espalmá-la. Também conseguimos pegar num paralelepípedo, tipo uma caixa, e abri-la, não é? Portanto, isso é possível e não fica todo destruído. Ora, o mesmo já não se poderá dizer de uma esfera, digo eu, porque eu também nunca experimentei espalmar uma esfera, mas acho que não dá. Portanto, há aqui sólidos que são planificáveis e podem ser construídos e outros que se calhar não são, está bem? Qual é que vai ser a tua tarefa então? De A a Z vão desenhar os sólidos e vão identificar quais são os que são planificáveis e quais é que não são, está bem? Ora, todos estes exercícios devem ser copiados à mão para folhas e fazendo tudo o mais bonito possível. Sempre é coisas de educação visual, não é? Podem usar canetas, podem usar lápis de cor, tornem estas folhas mais bonitas possível. E usar uma boa letra, como é evidente, pois isto é para fazer à mão, toda a gente tem que entender. Podes escrever a lápis e depois passar direitinho e devagarinho na caneta, ou podes fazer logo a caneta, tu é que sabes. Agora tem que ficar uma obra bem feita, está bem? E depois o que é que vais fazer? Como é que vais entregar? Vais fotografar e depois mandas para a tua professora, que sou eu, por e-mail, está bem? As fotografias do teu trabalho, certo? E vamos passar então à segunda parte do trabalho.
A segunda parte do trabalho é fazer a planificação do teu cofre, do cofre que tu vais escolher fazer, que, como eu já disse atrás, pode ser para os raios solares da Princesa Amaryllis, pode ser para os mares ou para o ar da Princesa Hortência, ou pode ser para o sal da Princesa Violeta. Ou então, se preferires, pode ser uma caixa de sonhos. Está bem? Ora, eu sugiro que vocês utilizem planificações simples, não compliquem muitas coisas, está bem? Por exemplo, do cubo. Só o cubo tem 11 planificações diferentes. E vocês podem fazer um cubo, fica muito bonito, à mesma, a base é quadrada e tudo bem. Ou podem fazer com medidas variadas. E se fizerem medidas diferentes, vocês já fizeram isto no primeiro período, sabem muito bem como é que isto se faz, podem fazer um paralelepípedo, está bem? Podem também escolher, em vez de ser um cubo, podem escolher fazer um prisma hexagonal. Ora, reparem qual é que é a diferença é só a base. Em vez da base ser um quadrado, a base é um hexágono, ou também pode ser um triângulo, ou outra forma qualquer. Depois fazem os lados, que são tantos lados quanto os lados da base, está bem? Se é um prisma hexagonal, então são 6 lados laterais, certo? Também podem fazer um cilindro. Ora, um cilindro, as bases são círculos. E depois levam um retângulo à volta. Está bem? Têm que fazer estes biquinhos assim, porque as abas depois são para colar aqui à volta. Quanto mais pequeninos forem os biquinhos, melhor. Agora, não se esqueçam de uma coisa. É que a vossa embalagem que vocês estão a fazer não é uma embalagem qualquer. É um cofre. Ora, se é um cofre, tem que ser aberto e tem que ser fechado. Está bem? Portanto, têm que arranjar uma maneira de abrir e fechar. Podem enriquecer o vosso cofre usando outras planificações, por exemplo, para as tampas, ou fazer o cofre todo ele numa forma completamente diferente, que não seja nem um paralelepípedo, nem um prisma, nem um cilindro. Está bem? Estão aqui alguns exemplos. Estes, por exemplo, substituem esferas. É todo feito com pentágonos e este é todo feito com triângulos. Está bem? Vamos agora ver algumas embalagens construídas por colegas vossos de anos letivos anteriores. Estas embalagens não tinham nenhum destino especial, portanto eram embalagens destinadas a guardar aquilo que os vossos colegas quisessem, está bem? Mas têm algumas coisas em comum. São feitos com sólidos e são feitas de maneira a abrir e fechar e, consequentemente, temos que pensar como é que vão ser as tampas e como é que se vai pegar nas tampas, está bem? Portanto, reparem, este é um paralelepípedo, depois a tampa encaixa do lado de cima e depois tem estes sólidos, que é uma composição de duas pirâmides a fazer a pega. Este tem um cubinho, está bem? Esta tampa aqui é, tal e qual como esta, posta à parte, é por cima. Portanto, reparem que está aqui um prisma hexagonal, que é a base, e depois está o outro prisma hexagonal à parte, que é a tampa. E o segundo, que é a tampa, tem que ser ligeiramente maior, que é para depois caber, está bem? Este aqui, ao contrário, é ligeiramente mais pequeno, mas não pode ser tão mais pequeno que caia lá para dentro, está bem? Portanto, convém vocês depois terem atenção a estas coisas. Aqui, como vocês estão a ver, estes sólidos são cilindros e este é um cilindro especial, porque é um cilindro em que a forma base é um óvulo, portanto, é uma forma diferente. Aliás, aqui entre nós, ninguém nos ouve, vocês podem fazer sólidos com as formas que vocês muito bem entenderem. O que manda aqui é a base, está bem? Se for com segmentos de reta, terá que ser com faces, está bem? Retas, planas. Se for com curvas, é com curvas, fazem um retângulo comprido e depois é colar à volta, está bem? Têm que usar a vossa imaginação. Tanto mais que a embalagem que vocês estão a fazer não é uma embalagem vulgar. É uma embalagem para guardar raios de sol, ou uma embalagem para guardar as ondas do mar, ou ar fresco, ou então para guardar sal. Porque o sal simboliza aqui o amor, que é a coisa mais importante da vida. Está bem? Portanto, vocês têm que pensar. Ora, esta embalagem que está aqui embaixo, está aqui por uma razão muito simples. É para verem o pormenor da tampa. Reparem que a tampa é um prisma e o prisma encaixa aqui em cima. E depois tem estas asinhas, por onde se pega para se abrir.
Portanto, está aqui muito para vocês decidirem e para vocês pensarem. Está bem? Agora, aquilo que vocês vão fazer, embora todos estes sólidos estejam decorados, é só em cartão, em cartolina. Eu vou voltar atrás e mostrar este amarelo inicial. É para ficar só assim. Vocês podem fazer com cartolinas que tenham lá em casa, podem fazer com papel normal, embora fique assim um bocado mais moleco e depois para a decoração torna-se um pouco mais difícil, ou podem fazer com caixas de cartão, está bem? Ou podem fazer com caixas de cartão que depois forram, como queiram, está bem? Agora, é só para fazer o sólido em si, está bem? É só para fazer os cofres. E depois o que é que fazem com os cofres quando eles estiverem prontos? É fácil. Vocês depois de terem os cofres prontos, vão fotografar em vários ângulos, de frente, de lado, visto de cima, visto de baixo. Para quê? Para que se perceba perfeitamente qual é o tipo de sólido que vocês fizeram, está bem? Portanto, vão fotografar o vosso sólido e depois pegam e enviam para o meu mail. Porque é que podem enviar para o meu mail e não só entregar no Classroom? Porque às vezes torna-se mais simples, é mais fácil, por exemplo, identificarem as várias fotografias e porque vocês têm sempre de dizer qual é que é o vosso nome, que é para depois não se confundir com trabalhos de outros colegas, e depois têm que identificar também que cofre é que fizeram. Se foi um cofre para raios solares, se foi para mares, se foi para guardar ar, se foi um saleiro ou se foi uma caixa de sonhos. Está bem? E pronto. Este é o trabalho para a vossa segunda quinzena, a educação visual. Espero que se divirtam, espero que continuem a gostar dos trabalhos e já sabem, se tiverem alguma dúvida, algum problema na realização de alguma coisa ou alguma coisa que queiram perguntar, a sala de educação visual está sempre aberta, à terça-feira e à quinta-feira, entre as 10h30 e as 11h. E eu estou lá à vossa espera, está bem? Então vá, beijinhos e fiquem bem. E um bocadinho das bolachas todas. Isto está a gravar?